Aleluia, 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 aleluia. Tua palavra é como fogo que faz arder o coração, traz a verdade e ilumina a nossa vida. Tua palavra é como fogo que faz arder o coração, traz a verdade e ilumina a nossa vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, Feliz Páscoa. Juntamente com Feliz Natal, essas são as duas saudações mais importantes para nós cristãos. Mais do que feliz aniversário, mais do que feliz ano novo, mais do que boa viagem,
mais do que boa sorte ou qualquer outra saudação que nós podemos receber. Feliz Páscoa, Feliz Natal. Deveriam essas duas saudações ecoar no nosso coração e fazer-nos levantar a cabeça, cheio de alegria, cheio de esperança, apesar de qualquer coisa que possamos passar, apesar de qualquer coisa que possamos viver. A liturgia de hoje, muito mais do que um anúncio da Páscoa, porque este vivemos ontem à noite, na vigília pascal, quer nos dar uma esperança e um alerta. Existe um detalhe muito significativo no evangelho que nós ouvimos. Quando os apóstolos Pedro e João chegam ao túmulo, por que será que o evangelista João fez questão de colocar os panos de Jesus ali? Se não tivesse uma importância isso, não precisaria colocar. Não precisaria João dizer que alguns panos estavam no chão e aquele que tinha sido colocado debaixo da cabeça de Jesus estava enroladinho num outro lugar. Isso tem um significado importantíssimo para os judeus, e se você não sabe, eu falo que existe um significado muito importante para nós. Na tradição judaica, o patriarca, o pai, o chefe da família, quando ele se levanta da ceia, ele coloca o pano que ele está se limpando dobradinho no canto para dizer: não tirem a mesa, eu ainda vou voltar. Se ele joga o pano de qualquer jeito, ele vai dizer, porque ele na tradição judaica é o primeiro que se levanta. Então, se ele limpa ali a boca, se ele faz a sua higiene, joga o pano e se levanta, aqueles que estão ali à sua volta, os filhos, a esposa ou quem tiver à mesa, vai saber, ele não vai voltar mais, então nós podemos tirar a mesa. Quando Jesus, ao ressuscitar, deixa o pano que está com ele dobradinho ali, é porque ele quer nos dar uma mensagem. Eu fui, mas eu vou voltar. Eu fui. Vocês ainda me verão, e nós durante essa semana e neste tempo pascal, vamos ouvir até mesmo o evangelho que vai dizer, quando as mulheres vão até Jesus e Jesus vai dizer: não me retenha, porque eu ainda não subi para o Pai. E quando lá no domingo da ascensão, quando Jesus ascende ao céu, os anjos vão dizer para os apóstolos que estão vendo Jesus subir: o que vocês estão olhando? Este Jesus que vocês estão vindo subir, ele um dia voltará. A mensagem da Páscoa não é um tchau de Deus para nós, não. É um até logo, eu vou voltar. E por isso que este sinal simples, que passa despercebido, mas para o judeu não passa, para nós deveria significar a porta. Vou falar igual o Silvio Santos. Vamos abrir a porta da esperança! Porque é isso que deveria acontecer no nosso coração. Quem é mais antigo sabe, os mais novos não sabem nem que programa é esse. Quem lembra desse programa? Só para revelar a sua idade. Muito bem, pode baixar. Deveria este sinal do pano dobradinho no chão, no canto, à parte, trazer para nós essa alegria. Ele foi, mas ele vai voltar. E quando ouvirmos isso, deve nascer a esperança no nosso coração, em tudo aquilo que vivemos. Por isso que eu disse, as duas mais importantes saudações que deveriam
liquidar todas as situações, preocupações, inquietações, medos, ansiedades ou sei lá o quê. Feliz Páscoa, Feliz Natal. Porque ao ouvir isso, deveríamos olhar para aquilo que nos acontece e dizer: isso é fichinha. O pano foi colocado à parte. Vai passar. Ele vai voltar. Isso que está me acontecendo é fichinha. Porque o pano colocado à parte, ele vai voltar. Ele não saiu como o pai que se levanta e joga o pano e fala: podem tirar a mesa, porque eu não vou voltar mais. Não, ele dobrou o pano. Ele deixou ali no canto, para deixar o sinal para os apóstolos. E para deixar para cada um de nós. Ele foi, ele viveu não, ele ressuscitou, ele está vivo, mas ele vai voltar. E para isso, para que nós nos coloquemos à espera deste dia, primeira atitude que devemos ter. Parece que também não tem significado nenhum, mas vai dizer que quando Maria vai até o Pedro e João e dizem que o túmulo estava vazio, João corre depressa e chega primeiro ao túmulo. Ele não entra, não. Ele não entra para dar o primado a Pedro, que era o chefe dos apóstolos, mas tem um detalhe para nos prepararmos para este encontro derradeiro, do pano dobradinho. Ele vai voltar. Para chegarmos primeiro, precisamos ser levados pelo amor a Deus. O discípulo que mais amava foi o que correu primeiro e chegou. Pense aquela cena de filme, que até a rotação do filme vai devagarzinho. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Ou se você quiser, pense na música que mexeu com a sua infância, com a sua adolescência. Quando você olhava para ela, ela olhava para você. Quando ela deu aquela jeitinho de difícil. E aí que você gostou, né, homem? Que homem gosta de mulher difícil, viu, minha gente? Então não seja vulgar nem fácil, não. Porque quando a mulher é difícil, ela vai falar assim: ele vai comer na minha mão. Agora, quando você já se abre toda, inclusive todas as outras partes, é fácil. Ele vai usar e abusar, depois vai falar: não quero mais, é igual laranja, você come e joga fora. Aí deixa você só o bagaço. Se queremos estar preparados para o encontro com Deus, peçamos o amor que fez com que João chegasse primeiro ao túmulo, porque é só o amor que temos que ter a Deus que nos levará ao encontro com Ele. Segunda coisa que deve nos levar a nos preparar dia a dia para este encontro é o que está na segunda leitura. Quando São Paulo fala aos Colossenses, um verbo simples, mas que também muito significativo: aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. O que é aspirar? Pensa agora no aspirador. O que faz o aspirador? Puxa para dentro de si o que está fora de si. Aspirar significa: traga para dentro de você o que um dia você terá na certeza da ressurreição que o Senhor te dá, que é o céu. Aspire já hoje, traga para dentro já hoje o desejo de um dia estar no céu com Jesus. Traga para dentro de você, porque todo mundo aqui vai passar por a morte. Se o Senhor não vier antes, nós vamos passar pela morte.
onde as pessoas vão olhar para você no caixão e dizer: olha, foi tão bom. Na hora que morre todo mundo é bom, né? Morreu tão em paz, está até sorrindo. Não tenho o que falar, morde a língua, melhor. Não é? A gente não sabe o que falar naquela hora. Então todos nós vamos passar por isso. Mas se nós tivermos essa atitude de lembrar-nos do pano dobrado, Ele vai voltar. Encher-nos do amor a Ele, aspirando as coisas do céu. Quantas coisas que passam, nós não deixaremos passar. Se eu aspiro as coisas do céu, eu limpo os meus pulmões. Não é bom você ir num lugar onde você respira ar puro, tipo assim na beira do Rio Pinheiros, na marginal, no meio do tráfego. Aspire e morra com monóxido de carbono. Mas como é bom quando nós vamos, por exemplo, para os Alpes paulistanos, Campos do Jordão, por exemplo, Atibaia e tantos outros aí, as estâncias, né, do nosso estado. Nossa cidade é meio difícil, né, de achar um lugarzinho assim. Aspirar, trazer para dentro. Quando São Paulo fala aos Colossenses, aspirai as coisas do alto, ele está dizendo, o Senhor vai voltar, então já o deseje hoje. Ele está vivo, então já o deseje hoje. Traga para dentro de você aquele que está vivo, aquele que ressuscitou, aquele que venceu a morte. Traga para dentro de você, aspire-o. E uma última atitude que precisamos ter, para nos prepararmos para este encontro, porque o pano está lá dobradinho. O pano dobradinho significa o nosso mestre vai voltar. Ele não saiu e jogou o pano dizendo, não vamos mais voltar. Não, ele vai voltar ainda para aquela mesma ceia. Ele vai voltar ainda para aquele mesmo momento de festa. Ele vai voltar ainda para aquele mesmo momento de alegria. E olha aqui, este sinal. Jesus poderia ter feito isso lá na Santa Ceia, na quinta-feira. Mas ele não fez isso na quinta-feira. Ele fez no túmulo, porque lá é a grande festa. Parece loucura isso, mas é lá a grande festa. O túmulo vazio de Jesus é a nossa grande certeza, Ele não está lá. Não sei quem aqui já teve a oportunidade de ir à Terra Santa, mas por graça de Deus, eu já tive algumas oportunidades, porque lá estudei também. Mas cada vez que eu ia lá, beijava a pedra do Santo Sepulcro para dizer, Ele esteve aqui, mas Ele não está mais aqui. Ele esteve aqui, posto, mas Ele não está mais ali. Ele ressuscitou. E aí a terceira postura, o que nós ouvimos na primeira leitura, quando São Pedro, fazendo a sua primeira grande, belíssima homilia, ele diz, e nós somos testemunha de tudo aquilo que vivemos com o Senhor. Não existe melhor preparação para esperar a vinda do Senhor, que colocou o pano dobradinho, dando-nos esta expectativa. Eu vou voltar. Não existe melhor postura do que sermos suas testemunhas. Não somos testemunhas da Sexta-feira Santa. Somos testemunhas do domingo de Páscoa. Não somos testemunhas apenas da morte de Jesus, porque que sentido teria? Somos testemunhas da sua ressurreição. Lá no fundo, nós fizemos ali
uma lembrança do sepulcro, colocando o Senhor morto. Mas é esta imagem que precisa levar-nos adiante na nossa vida. Ele venceu, Ele está vivo, Ele não morreu. Aliás, Ele não foi vencido pela morte. Por isso nós somos testemunhas, não de um acontecimento, mas de uma experiência. Eu não sou testemunha de algo que aconteceu, porque os meus olhos não viram, como dos apóstolos, mas eu sou testemunha de uma experiência. Ele está vivo dentro de mim. Por isso o amo, para fazer-me correr ao seu encontro. Por isso aspiro para que um dia eu esteja lá no céu com Ele. Por isso eu testemunho, para que tantos e tantos e tantos e tantos e tantos outros possam fazer a mesma experiência. Neste domingo da Páscoa, levante a sua cabeça e pare de reclamar da sua vida, porque o que é maior do que a ressurreição de Deus na sua vida? O que é maior? Sua dívida? Sua falta de emprego? Sua doença? Suas dores? Suas preocupações? Se tudo isso ocuparem o lugar de Deus, você não é cristão. Você é idólatra. Então, temos todas essas coisas na vida. Falando assim, você pode dizer, porque o padre não tem problema. Quer que eu divida meus boletos com você? Só um. Eu só tenho uma dívida mensal de 10 mil reais das reformas que estão sendo feitas. Se quiser, eu dou. Não tenho problema. Mas eu não estou fazendo nada para mim. Então o Senhor a cada mês me ajuda, através de você, a pagar as minhas dívidas. E que não são minhas, porque eu vou embora, depois eu deixo tudo aí. Agora, se o meu boleto fosse maior do que minha alegria pascal, eu deveria colocar os boletos num sacrário e me prostrar diante deles. Mas não. O que é maior em você do que a Páscoa de Jesus? Se nada é maior do que isso, então você vai entender e assumir isso na sua vida. Feliz Páscoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.